Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, tá certo? Na meditação de hoje falaremos sobre se entenderem os ensinamentos bíblicos e os praticarem, serão felizes. Mas antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir mais uma vez que se inscreva no meu canal e ative o sininho. É certo? E que assista os vídeos até o fim, curta e compartilhe. Quem não assistiu até o fim, assista até onde der, curta e compartilhe. Quem não quiser assistir, não assista, mas visualiza rapidamente, para pôr para rodar e para na mesma hora. Curta e compartilhe. É importante que o YouTube perceba que os vídeos são bons e que o canal vá adiante. Esse grande trabalho missionário que estamos fazendo, tá certo? Queridos irmãos, vou começar para vocês citando o texto de João 13:17 na linguagem fácil de entender, tá? Que diz: se vocês entenderem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Ou seja, qual que são essas coisas? A Bíblia, tá certo? A Bíblia nos dá caminhos, entendimentos, né? É como eu já falei para vocês em horas anteriores, mais uma vez eu estou frisando que a Bíblia nos traz a felicidade. Todo mundo fala que a felicidade não existe. Existe sim. Tá? Mesmo nos momentos difíceis, Deus está ali para apoiar. Eu passo por um momento difícil, já falei no áudio de ontem, que ontem minha cachorrinha se foi. Ela já tinha 19 anos, ela estava bem de saúde. Estava bem. E de repente, do nada, ela começou a parar de comer e começou a adoecer, adoecer, parou de comer 100%. Levei no veterinário, você dar remédio, mas não teve jeito. O intestinozinho dela provavelmente parou de funcionar. Né? Mas eu não vou ficar falando dela aqui, senão eu vou chorar. Né? E aí ela se foi. Mas, como muito se faz na festa é hora extra, 19 anos pro cachorro é muita coisa. Né? Então, é mais ou menos isso que ela tinha. Né? Aí me sobrou mais duas aqui ainda. Uma já tem também perto de 10 anos, a outra deve tá com uns 2 anos, 3 anos. Né? Então nenhuma eu quis pegar. Né? Mas isso já é um assunto para um outro momento, não é agora. Então, voltando ao assunto da Bíblia, até nesses momentos difíceis, nós temos que estar apegado a Deus. Porque é difícil, claro, às vezes eu me pego chorando, triste para a partida, mas nós temos que seguir a vida, é o que eu estou tentando fazer, né? Claro que eu não suporto ainda falar dela, ver fotos dela me faz chorar, lembrar dela me faz chorar, então não é o momento, também eu tenho que cicatrizar essa ferida. A hora que eu tiver cicatrizada, aí sim, então, daqui uma, 2 semanas, 3 semanas, talvez um mês, aí eu já possa falar dela sem chorar, sem sofrer tanto, né? Mas no momento, é um momento de luto. Luto tem que ser respeitado, né? Então, falar dela não é legal. Eu olho pra todo lugar aqui, eu lembro dela aqui andando na estrada, subindo o morrinho, subindo escada, andando ali na calçada, deitada ali em cima do coisa. Todo lugar eu lembro dela, deitada aqui na garagem onde eu estou. Todo lugar eu lembro dela, né? Não tem jeito. Né? Tô olhando aqui pra casinha que era dela quando ela ainda era da caseira, né? Depois eu já não serviu mais para ela, porque ela tinha muito medo do trovão, ela começou a ficar aqui em cima, primeiro na área de uma casa, primeiro ali embaixo do fogão, depois foi passando o tempo, ela começou a ficar. Eu ganhei uma casinha da vizinha aqui, que era da cachorrinha dela que tinha falecido. Aí eu reformei essa casinha, reforcei, porque a casinha estava meio fraca embaixo, né? E a cachorrinha da vizinha era mais leve. E a minha cachorra era pesada. Então eu reforcei bem para aguentar ela. Pus ela nessa casinha. Ela ficava ali na área. Depois ela passou ali, de vez em quando dormia lá dentro por conta de raio, trovão que ela tinha medo. Depois ela passou a ficar lá dentro o tempo inteiro, porque ela chegou numa idade que ela não podia pegar friagem. Então, quando não era época de frio, era época de calor. Só que aí era época de trovão, de raio. Então ela ficava o tempo inteiro lá dentro. À noite, né? Outro dia ela ficava solta por aqui, à noite ficava lá dentro. Mas. Então, ela não usou mais essa casinha aqui de baixo, né? Depois eu peguei a outra pequenininha, também comecei por dentro de casa, então as duas casinhas de baixo aqui ficaram desativadas, não tem cachorro mais, né? E é assim.
A outra cachorra fica embaixo do fogão a lenha, ela não fica pra baixo também, ela fica solta, tudo solto. Não quer bicho preso, né? Mas a gente tem que aprender a superar o luto. Superar o momento de sofrer mesmo. A gente vai sentir, porque é uma perda. Por mais que eu saiba, né, que no dia da ressurreição eu tenho total chance de reencontrá-la de novo, né? Porque eu acredito sim, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que Deus vai nos devolver nossos pets quando chegar o momento. Eu acredito nisso e me apego a isso. Então, no dia da ressurreição, eu quero poder vê-la e abraçá-la novamente. Saudável, né? Com saúde, como ela sempre foi, né? Porque ela sempre foi saudável, né? Todos esses anos que ela ficou comigo, ela nunca adoeceu. Depois que ela veio para mim, que eu levei no veterinário, que eu tratei das pulgas que ela tinha, que eu tratei da doença que ela tinha a doença do carrapato, né? Deixei ela saudável, ela nunca mais adoeceu, ela nunca mais sofreu nada. Ela sempre era comilona, você punha comida na comida e ia comer das outras, né? De vez em quando ela tinha um enjoo, alguma coisa, mas é uma coisa normal, né? Pelo menos para mim era, né? Às vezes quando ela tinha um enjoo, ela não queria comer, né? Mas aí quando era mais tarde ela comia, dava um remédio para ela, dava Buscopan e bicarbonato na boca dela, ela melhorava, ela comia, né? Mas isso já há muitos anos. Não acredito que seja do mesmo problema, não sei se foi também, né? Mas são coisas que acontecem, né? Infelizmente ela adoeceu, talvez pela idade, né? E a vida é assim. Mas então, até nesses momentos a gente tem que estar preparado de estar com Deus, porque é Ele que vai me dando força para suportar. Se eu não tivesse com Deus, eu acho que eu estaria jogado num canto chorando, sabe? Porque eu sinto forte porque Deus está me dando força. Eu peço sempre a Deus que me dê força para superar essa situação difícil. E gravar esses áudios também me traz força. E agora com esse sol maravilhoso que está saindo aqui nesse momento, me dá mais força e energia ainda para continuar gravando esse áudio, né? Então, queridos irmãos, até nesse momento tem que se apegar à palavra de Deus. Porque eu consigo rir, estando com Deus comigo, eu consigo rir, eu tô rindo. Eu consigo rir, eu consigo assistir um programa de televisão rir, né? Agora há pouco a cachorra aqui, a minha outra cachorra, minha mãe tava lavando roupa nela, ela pegou, lambeu os dentes da minha mãe, eu comecei a gargalhar, né? Isso para mim é importante, gargalhar nesse momento, é importante assistir coisas que façam a gente gargalhar, entendeu? Não só rir, mas gargalhar. É importante que a gente ria, é importante que a gente esteja nesses momentos difíceis, entendeu? E pelo menos pra mim, está sendo muito bom fazer isso. Tanto que eu parei, estava assistindo lá o programa cômico, né, do Chaves, né, que é o programa X-Espírito, e eu não posso só gravar esse áudio, aí eu vou agora pegar minha toalha, vou me lavar, pôr um pijama e vou voltar a assistir aquele programa. Vou me distrair, vou ver se eu jogo um batida de buraco com meu pai. E é assim que a gente tem que fazer, levar a vida. Né? Eu preciso estudar, mas tô sem cabeça nenhuma por enquanto. Preciso superar isso, esse momento de luto para depois conseguir fazer alguma coisa. Não consigo fazer nada, nada. Mal consigo mandar mensagem. Aí eu paro, eu começo a pensar, né? Então não posso parar, né? Não tô indo no bosque gravar, porque minha mãe enterrou ela lá, e pra mim, perto do túmulo dela agora, não vai ser bom. Né? Eu vou chorar, eu vou me sentir mal, então não é bom. Então, queridos irmãos, nós temos que pegar a Bíblia a todo momento, entendeu? É importante. E a felicidade, ela vem porque a gente segue o que Deus está orientando a gente a fazer. Você acha que Deus quer a nossa infelicidade? Você acha que Ele quer nos deixar, querer de ruindade, que nós não comemos algo que a gente goste? Não. Se Ele está indicando que nós não façamos alguma coisa, é inteiramente para o nosso bem. Sempre foi e sempre vai ser para o nosso bem, né? Porque Deus, Ele só quer a nossa saúde, nossa felicidade. Entendeu? Quando ele deu essas direções lá para Moisés, para toda a humanidade, é com uma só intenção: trazer saúde. Mas o sábado vai trazer saúde para alguém? Claro que vai. Porque o sábado ele é um descanso a mais que nós temos. Além do descanso físico, nós vamos ter um descanso mental também no sábado. Vamos esquecer os problemas e deixar o corpo relaxar. Você entendeu? Esse dia. É a gente viver para Deus, fazendo algo diferente, vivendo com a família, por exemplo.
né? Então, quer dizer, é assim. Então, queridos irmãos, quando a gente pega e vive uma vida vegetariana, que é a alimentação que foi dada para Adão e Eva no Éden, que a Bíblia nos ensina, nós estamos trazendo saúde para nós. Isso já é cientificamente comprovado, entendeu? A Bíblia diz isso. Depois, Ellen White também disse muito sobre saúde. E disse coisas que a ciência só revelou que fazia mal, que era prejudicial, que fazia bem, mais de 100 anos depois da morte de Ellen White. E ela falou coisas que a ciência só falou depois. E hoje em dia, já foram feitos vários testes cientificamente, você pode pesquisar na internet, a respeito da alimentação vegetariana. Quando você olha, foi feito um teste, por exemplo, com duas irmãs gêmeas, fizeram exames delas antes, né? E elas estavam com a saúde basicamente igual, né? Mas igual, estava tudo certo, igualzinho. Uma comendo as coisas normalmente, e a outra somente alimentação vegetariana, acho que por um mês, se não me engano. Se foi uma, foram 3 meses. Depois disso, refizeram exames. A diferença foi gritante, né? Por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele faz mal para nossa saúde, né? Está entre as farinhas que fazem mal. É açúcar, sal, farinha de trigo, a cocaína, né? E a última eu não lembro, mas acho que são 5 farinhas que fazem mal. Então, estava vendo no programa Vida e Saúde da TV Novo Tempo, por exemplo, que eles fizeram um teste, né? Eles ficaram um mês sem comer açúcar nenhum. Nenhum, entendeu? Açúcar nenhum, entendeu? Então, durante o tempo que, no início, na primeira semana, ainda podia comer açúcar de coco e tal. Depois disso, só as coisas naturais. Frutas, verduras, entendeu? E depois eles refizeram os exames que tinham feito, a diferença foi grande. Uma das mulheres lá que fez o teste, que é uma cozinheira que já fazia coisas naturais, ela ficou besta de ver como ela ganhou mais disposição física para fazer as coisas, como as dores que ela sentia praticamente desapareceram, né? Tinha dores de articulações e coisas. Por quê? Porque o açúcar provoca essas coisas, entendeu? Então, mas muitas pessoas não se ligam a isso. Por isso Deus nos deu alimentação vegetariana, porque era a alimentação que nós deveríamos seguir. Basicamente isso. Mas o ser humano, ele cada vez mais se afunda no consumo de carne. E quando Deus pede simplesmente para não consumir uma determinada carne que é impura para nós, que faz mais mal ainda do que as outras, que é a carne de porco, as pessoas se negam a parar de comer. Entendeu? Então, nós precisamos entender que o que Deus põe ali é para nós trazermos a felicidade. A hora que a pessoa tem um câncer na frente e que sofre terrivelmente, como uma pessoa que é conhecida minha, que mesmo tomando morfina, ele estava de dor por causa do câncer, ou eu vejo que minha tia sofreu por causa de câncer, tá? Ou eu vejo meu tio, como ele morreu, porque teve um AVC e depois câncer por conta da alimentação errada. Gente, olha, quando eu vi o pai do ex-inquilino meu, que morreu parecendo uma caveira de câncer, uma foto que postaram do homem morto, horroroso. Coisa de mau gosto tirar foto de coisa morta, né? Minha mãe até tirou uma foto da minha cachorra morta, mas ali eu até abriria uma exceção, porque ela morreu numa pose linda, sabe, gente? Até pra morrer ela foi uma lady. Mas você chama mais de lady, porque ela era uma lady mesmo, né? Ela era boa demais. Então é assim. Então, queridos irmãos, é, é, Deus não faz nada para o nosso mal. Se Ele está nos guiando para certas coisas, é para o nosso bem. Olha Jesus Cristo, ele esteve aqui e seguiu a risca o que o Pai ensinou. Ele não consumiu bebidas alcoólicas, ele não, ele não fez nada que era contra a lei de Deus, não consumiu carnes imundas, e ele nos deixou como exemplo. Ele se batizou para nos deixar como exemplo, nós deveríamos nos batizar por imersão. Ele foi mergulhado lá no Rio Jordão por João Batista, tá? Não jogaram água na cabeça dele, e ele fez o lava-pés com seus discípulos, ele lavou o pé de todos os discípulos, né? Então está escrito em João 13, né? Que ele fez o lava-pés, porém
Ele disse que todos, que nem todos estavam limpos mesmo, purificados mesmo, né, tendo que lavar pés. Se referindo a Judas, claro, porque ele lavou os pés de Judas também. Você vê que os apóstolos, eles, principalmente Pedro, ele se negou a ter o pé lavado por Cristo, né? Mas Judas não, né? Pedro se negou a... Não, eu que lavo o pé do Senhor, mas se eu não fizer isso, você não será salvo, você não terá a vida eterna, não terá dentro das promessas que eu estou fazendo, né? Então, é importante que a gente faça isso. Ele nos deixou na Bíblia. É simplesmente o que a Bíblia prega? O amor. Para que nós tenhamos amor na vida para sermos felizes. A Bíblia prega que nós merecemos a felicidade. A Bíblia prega que nós devemos fazer o que é certo para sermos felizes. A Bíblia prega que nós nos alimentamos corretamente. A Bíblia prega para que nós não tratamos o outro como se nós somos superiores, não agimos com soberba. A Bíblia prega para que nós façamos o bem, né? E como diz um vídeo que eu vi esses dias, ontem, né? Depois que a minha cachorra se foi, falando que, acho que foi ontem, né? Foi que o cachorro ele vive pouco porque ele já nasce sabendo de tudo, e nós seres humanos temos que aprender, né? E realmente, o cachorro nos dá uma lição do que a Bíblia ensina, entendeu? Por quê? O cachorro, ele é amoroso, mais amor que tinha essa cachorra comigo, e não era porque ela me escolheu como dono dela, entendeu? Quando ela veio pra cá, eu lembro que no início, né, ela ficava naquela casinha que eu tô vendo ali, que era uma casa, só que não era nem aquela, era uma casinha de papelão, coisa horrorosa que tinha ali. Uma casa feita de madeira, com coisas de madeira, com uma telha que lá no meio, que chovia mais dentro que fora. Ela sofreu muito aquela bichinho, né? E chegava aqui, ela começava a latir, latir, latir. Aí meu pai pegou, foi lá, dava pãozinho pra ela, dava coisa, e ela foi amansando. Aquela coisa, ela latia mesmo, e ela era assim com as pessoas que ela não conhecia, entendeu? E aí, ela era um amor de coisa. E aí ela foi indo e eu fui me apegando a ela, por quê? Eu tinha medo dela. Eu tinha medo. Eu tenho paura de cachorro. E eu tinha medo dela. E aí, ela começou a ser solta. E ela ia lá perto onde a gente tava capinando. Tava eu e a Isa enfim, lá capinando. E ela ia lá perto. Você entendeu? E aí comecei a aproximar dela, a me sentir amado por ela. E aí ela por mim, começamos a nos dar bem. Isso eu não morava aqui. Aí eu vinha pra cá, via a bichinha caída com febre, a casinha não fazia nada, ela dava remédio, dava remédio. Se não fosse por mim, ela estava morta há muito tempo, né? Eu alonguei muito a vida dela, até uns deu, né? E, e aí eu sei que a caseira pegou e falou que ia embora. E que ia deixar essa pequenininha que tá aqui na minha frente, aqui, né? E aí a, eu falei, deixa a grande também que a gente cuida dela, porque ela não cuidava. Aí eu levei a pequena para ser vacinada, para ser vacinada não, para ser castrada, a grande já era castrada, essa que faleceu. A pequenininha não. Aí só que a gente dá com dois carrapatos. Aí ela teve que tratar durante o mês, tomou o remédio e foi levar ela de novo fazer exame pra ver se tinha sarado, pra poder castrar. Aí eu falei, leva a grande porque ela também tá. E não deu outra. Aí ela foi tratada, nós demos o Nexgard pra tirar as pulgas, porque ela tinha tanta pulga que sangrava, entendeu? Tratei dela antes, quando tava caseira, a orelha que tava com bicheira. E ela ficou saudável esses anos todos, até que a única vez que ela adoeceu, ela se foi. Ela era muito saudável, muito ativa, né? E essa é a diferença, né, queridos irmãos? Você entende? Então, é, a gente entende que ela é muito amorosa, muito carinhosa, né? Então os cachorros não dão como é que fala? A, a, a demonstração de fidelidade, que eles são fiéis, são amorosos, né? Como eu já falei anteriormente, eles são parceiros, amigos, companheiros, estão sempre juntos nos momentos difíceis, né? Isso é uma coisa mais difícil para mim ainda, porque a minha companheira não está junto comigo agora para gente fazer companhia, é muito difícil, mas
Eles são companheiros, são fiéis, são justos, são protetores dos seus donos. Tudo que nós devemos ser com nossos irmãos. Respeitam-se, né? Você vê que dificilmente você vê um cachorro morder um dono, por exemplo. Eles não mordem, a não ser que o dono maltrate esse bichinho, entendeu? A menos que o dono judie dele. Mas um cachorro jamais morde o seu dono, né? A menos que ele já tenha sido judiado por esse dono que ele não tá morto. Agora, se você trata ele com amor e carinho, ele jamais morde, ele jamais vai querer fugir desse dono. Pelo contrário, ele vai sempre atrás. Olha só, eu já vi cachorro ficar na porta do hospital porque o dono estava internado lá, né? E o dono morreu e o cachorro continuando atrás do dono. Eu já vi, porque ele é fiel, porque ele é amoroso, carinhoso, parceiro. Coisa que o ser humano deveria ser, que é justamente o que a Bíblia prega, que nós devemos ser, amar o próximo. O cachorro ama o seu próximo, entendeu? Eles se respeitam. Você vê que mesmo quando tá aquela matilha de cachorro atrás de uma cadela que tá no cio, eles se respeitam. Você não vê eles se engalfinhando para pegar, eles vão andando junto ali, tentando pegar a cadela, mas eles se respeitam, né? O carinho de um cachorro quando vê o outro morto, né? Outro dia eu vi um vídeo do cachorrinho arrastando um amiguinho, cachorrinho, outro cachorrinho morto, né? Isso de cortar o coração. As minhas cachorras estão tristes pela parte da irmãzinha, né? Eu percebo, né? E elas percebem a nossa tristeza. Tanto que a pequenininha, ela não sai de perto de mim. Ela sabe o quanto eu tô triste, né? Então é assim, queridos irmãos. Então nós temos muito que aprender com eles. E por isso menininho, sabe? Menino criança disse isso. Né? Cachorro não vive muito porque ele não tem nada para aprender. Ele já sabe tudo. E eu acho que esse menino tem razão. Os cachorros já sabem tudo. Nós temos tanto que aprender com eles e com os animais, né? Fala que o ser humano é o único animal que é racional, né? Que os animais são irracionais. Só que o ser humano pode até ser racional. Só que ele age como irracional. E os animais que são racionais, que são irracionais, agem como racionais. Eu acho que os animais é que são racionais. Nós, seres humanos, somos irracionais, ao contrário. Entendeu? Vê se o animal faz guerra. Vê se o animal faz coisas. Eles sabem respeitar cada um no seu canto. Né? Os animais sabem sim. Eles sentem a dor dos donos. Né? O desespero das três, quando minha mãe caiu e quebrou o fêmur, as três cachorras. Tanto que se foi essas outras duas aqui que sobraram, lá perto do pé de campo, cheirando lá no chão em volta do pé de pitanga, foi onde minha mãe caiu. Né? E o cheiro delas ficou lá, elas iam lá, eu tive que jogar água lá pra elas não ficarem lá. Né? Eu cuidei das três enquanto minha mãe estava impossibilitada. Né? Aí a pequenininha pegou mais amor por mim, porque ela não tinha amor, por mim, o meu amor era com a grande. Né? Eu gosto das três, mas ela era especial. Foi muito apego que eu tive por ela. E isso é um amor verdadeiro, que dificilmente você encontra no ser humano. Eu posso dizer que eu tenho amor verdadeiro com meu pai, com minha mãe, né? Mas também tenho amor verdadeiro com um colega meu, que é o meu melhor amigo. Aquilo ali é um amor verdadeiro, como eu sempre falo com ele, comigo. Amor assim a gente não encontra fácil. Um verdadeiro amigo você não encontra fácil. Você pode ter 1 milhão de colegas, mas amigos é muito difícil. Se você consegue um, você é um felizardo. Se você tem um amigo de verdade, um verdadeiro amigo, você é um felizardo. Eu tenho. Eu posso dizer que eu tenho um amigo. Um. Assim que eu posso garantir que é meu amigo. E eu posso dizer que eu tenho mais dois, três amigos também, que para mim também são amigos e eu garanto como amigos. Também hoje em dia eu garanto como são meus amigos. Né? Mas na escola só tive um. Os outros mal conversaram. Né? Então, gente, eu vejo que nós precisamos entender o que os cachorros vivem e viver como eles. Né? Muitas vezes a pessoa fala, você é um cachorro. É um elogio. Claro que você é um cachorro, porque um cachorro vive tão bem, né? Quando ele é bem tratado, ele é, ele é grato pelo que está sendo feito por ele, o amor que se dá para ele, né? Ele é grato.
coisa que muito ser humano não é. Né? O ser humano, você faz coisas, o ser humano é ingrato. O cachorro não. É totalmente grato por tudo que faz. Então, tudo nós temos que nos espelhar nesses animais, principalmente nos cachorros, né? Que é o assunto de hoje aqui. Vamos falar. Então, gente, vamos para a Bíblia, pregar a Bíblia e seguir a Bíblia, porque ali tá tudo que nós queremos, tudo que o ser humano almeja. Quem é que não almeja ser feliz? Quem é que não almeja viver para Deus? Quem é que não almeja viver em paz, tranquilo, no seu canto, com alegria, com felicidade, com amigos em volta, com todo amor, afeto? Quem é que não almeja isso? Todo mundo almeja isso. Mas são poucos os que alcançam isso. Muitos falam que não existe, existe sim. Né? Eu vi um caso esses dias no programa do Portiolli, a mulher que ela estava falando que ela divorciou do marido, depois ela tornou a casar com o mesmo marido e fez todo o casamento desde o início de novo, casou na igreja e tudo mais, entendeu? E vive feliz com ele hoje. Então quer dizer, será que ela fez bem divorciada? Aquele momento talvez, mas por que que ela não era feliz antes com ele e agora ela é, né? Segundo ela era imatura, era muito jovem, não tinha esse pensamento. Hoje ela pensa diferente, ela já é uma senhora de idade, já é uma avó, né? Então, ela vive feliz com esse marido. Muitas vezes é um momento, mas às vezes é uma transformação, né? Uma mudança. Né? Ela vai na igreja, ela é evangélica, né? Batizada, mas também. Então tudo isso muda a vida de uma pessoa. E eu falo a verdade. E elas não são da minha igreja, para ela estar falando isso. Elas são de outra igreja, nem sei que igreja que elas são. Mas eu posso falar da minha tia, por exemplo, que ela não vai na mesma igreja que eu, e eu vi a transformação na vida dela e da família dela. O marido dela, ele era muito bravo, muito nervoso, muito nervoso. E ela tinha um demônio com ela. Ela era tomada por esse demônio ao ponto de ela dar em cima do próprio irmão do meu pai. Ela ficava irreconhecível. Você percebeu que não era ela falando. Ela é uma pessoa tão boa. E depois que o meu pai falou, leva ela para a igreja porque ela não está bem. Eles foram, eu lembro das palavras do meu pai até hoje. Meu pai não vai à igreja, mas ele mandou que levasse ela. Foi Deus falando pro marido dela através do meu pai. Né? E aí, eles foram para a igreja, foram primeiro na Universal, mas eles não se adaptaram. Aí foram para a Interação da Graça, onde hoje ele frequenta até hoje ela. E são pessoas de Deus, pessoas totalmente transformadas, vivem bem, vivem felizes. Infelizmente agora ela descobriu que está com câncer de mama, com metástases no pulmão, por conta do cigarro, possivelmente que ela fumou antigamente, né? Faz uns 30 anos que ela não fuma mais, talvez 20 anos, mas eu lembro que ela fumava. Né? Então, e aí deu o câncer dela, né? Mas ela tá bem, tá se tratando. E a filha dela é uma moça que viveu sozinha até seus 40 anos, né? E aí ela pegou, mudou de igreja, saiu da igreja que a mãe dela ia e foi para a igreja Bola de Neve, né? Lá ela conheceu o marido, casou, engravidou, abortou, depois ela engravidou de novo e hoje está com um filhinho já com seus, que deve estar com uns 3 anos já, menininho, e 2 ou 3 anos, foi 2 anos. E aí tá vivendo feliz com o marido. E a vida é assim, gente. Né? E a gente fala, o casamento é feliz só no começo. Da minha tia, ela tá sendo feliz agora. Ela tá com esse cara, ah, ela tá com esse cara já há uns 50 anos mais ou menos, porque a filha dela tem mais de 40 com ele, né? Ela casou com ele há pouco tempo na igreja, que ela não era casada, né? Só tinha juntado, que ela era separada. E, e com isso, houve uma mudança de vida, de vida para ela, indo para a igreja. Então, você fala isso porque ela não é muito, pelo que eu sei, de ficar estudando a Bíblia, mas ela frequenta a igreja, ela se entregou para Deus de verdade. Coisa que muita gente não faz. Então, gente, nós precisamos estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, estudar e seguir a Bíblia. Pegar em casa, pegar a Bíblia, estar ali lendo, estudando. Nem só de pão viverá o homem, como diz Jesus Cristo, mas da palavra de Deus.
Tá certo? E mais uma vez eu vou ler João 13,17 para vocês. Se vocês entenderem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, se você entender e as praticar, vocês serão felizes. Você não pode praticar o que você não entende. Tá certo? Se você estudar a Bíblia, compreender o que está ali, praticar o que você já compreendeu, o que você aprendeu, você será feliz. Esse é o caminho da felicidade. A Bíblia é o caminho da felicidade. Tá certo? A felicidade existe, mas somente a Bíblia pode trazer a felicidade para você. Você deve seguir. Né? Muita gente fala que a felicidade não existe. Não existe porque ela não faz as coisas para ser feliz. Entendeu? As pessoas fazem pelo contrário. A maioria das pessoas faz o impossível para não ser feliz. Né? Faz o impossível para não ser feliz. O contrário. Né? Então vamos fazer o impossível para ser feliz. Eu falo mais. Tem muita gente que fica perdendo tempo com brigas, com discussões, com desafetos, com mau humor. Gente, só quando você perde alguém que você gosta, como aconteceu comigo, a gente começa a pensar. Vamos aproveitar que outra pessoa está aqui, porque depois que se foi não há mais nada a se fazer, não tem como trazer ela de volta. Quem me dera eu se eu pudesse trazer minha amada de volta. Se eu pudesse voltar no tempo para ver ela de novo, uma vez, só que seja. Não posso. Infelizmente não posso. Mas eu dei todo o carinho do mundo que eu podia para ela. Tratei ela o máximo que eu pude, com todo o amor do mundo. Dei forças para ela, dei tratamentos quando ela precisou, dava vitaminas para ela. Deus me beneficiou por conta das vitaminas. Eu ganhei uma televisão no sorteio. Né? Deus, ele viu como é que eu estava fazendo para ela, a vitamina C, não dava as vitaminas para ela. Né? Comprava lá na Polipet, dava para ela vitamina C de vez em quando, para manter ela forte, porque ela tinha idade. Né? Com 14, 15, 16 anos ela pulava até o muro aqui. Né? Nos últimos tempos ela não estava pulando porque ela estava fraca, né? Com a idade. Ela já não tinha mais força para ficar pulando o muro. Mas ela pulava, com 15 anos ela pulava o muro facilmente. Né? Então, ela era assim. Né? Então, e eu fiz tudo que eu podia por ela. Né? Tratei das problemas dela, dava né, as cartas do ano, levava para vacinar. Né? Dei amor, carinho, proteção. Comprei dog fone para ela. Né? Porque por conta dos maus tratos que ela teve da chuva, que dava choque dos trovões, que aqui tem muita árvore, esse sítio. Então quando caía os raios, caía no chão, nas árvores, na casa dela de Natal tem árvores por perto, tudo. Caía nas árvores, corria e dava choque nela no chão. Ela pegou um trauma tão grande que quando ela gostava dos trovões, ela tremia igual uma vara-verde, tadinha. Ah, que saudade. Ela tremia muito, tremia, dava essa taquicardia forte, que ela, aí eu punha ela pra dentro. Com o tempo ela foi perdendo esse medo, sabe? Ela já não ficava tanto assim mais. Mas, né, e a pequenininha também que tem medo, né? Mas ela não tinha, ela ficava tranquila. Aí eu comecei a pôr o dog fone pra ela não ficar ouvindo os trovões, né? E ela dormia tranquilamente numa paz, roncando, ela roncava, né? Mas a vida é assim, né? Então eu fiz tudo que eu podia por ela, gastei o que eu podia, o que eu não podia por ela, para deixar ela bem, né? E eu fico com a minha consciência tranquila porque eu fiz tudo e tenho certeza que os últimos 5 anos, que foi o tempo que ela ficou comigo, ela foi muito feliz, né? E eu tentei de tudo quanto é jeito possível recompensar ela pelos anos ruins que ela passou com a caseira, né? Eu acho que eu consegui, né? Eu acho que eu consegui. Então, é assim que eles fazem. Então, procure fazer o bem para as pessoas que estão perto de você enquanto vocês podem. Porque depois que se vai, só fica a saudade, né? E as lembranças. E se as lembranças forem ruins, vocês não teriam que se apegar para tentar aliviar a dor. Então, procure fazer o melhor que vocês podem para tratar bem as pessoas à sua volta. Principalmente seu pai, sua mãe, parentes, amigos. Não perca tempo com brigas. Não, a vida é curta. Não brigue com seu irmão. Se você brigou com ele, liga para ele, faz as pazes.
Se você brigou com seu pai, com sua mãe, liga, faz as pazes, vai visitar. Não perca tempo na vida. A pessoa nunca vai deixar de ser seu irmão. Nunca. Nem que você queira, nem que ele quisesse. Você não ser irmão para sempre. Então, por que não fazer as pazes? Por que ficar vivendo com briga, com tênis, remoendo passados difíceis, arrumando... Não, gente, vamos ter bola pra frente. É vida que segue. É vida que segue. Tá certo? Porque Deus, Ele ampara a gente. Se você tá com Deus, Ele vai te amparar em todos os momentos. Então, a vida segue. Por isso que você tem que pegar com a Bíblia na mão, tá preparado. Porque nesse momento de dificuldade, como eu tô passando, isso está me deixando mais forte na fé ainda, porque eu estou vendo Deus comigo. Eu vejo Deus me amparando, Deus me dando todo o amparo, todo o conforto que eu preciso nesse momento difícil. Se não fosse por ele, acho que eu estava jogado num canto chorando, como eu já falei. Porque é a vontade que eu tenho de chorar, de tristeza. Né? Mas eu tento distrair vendo outras coisas, começo a rir vendo televisão, assistindo programas humorísticos, coisa, e esqueço. Me distraio. Depois, desde ontem que eu nem videogame joguei, porque eu não tenho nem vontade de jogar. Hoje até tive uma pequena vontade, mas durante o dia eu não jogo, só à noite, né? Talvez à noite eu vá jogar, não sei. Mas a gente tem que continuar vivendo. Tudo vive, cresce e um dia se vai, né? Eu sabia que em algum momento ela ia, que ela estava com uma idade avançada. Mas a gente sempre espera que viva um pouquinho mais, um pouquinho mais. Né? Infelizmente dessa vez não deu. Chegou a vez dela. Como vai chegar a minha, vai chegar das minhas outras duas cachorras, vai chegar do meu pai, da minha mãe, de todo mundo. Né? Mas eu ainda tenho esperança de poder passar com vida na voz de Cristo quando ele voltar e ainda estar vivo. Tenho essa esperança. Né? Eu gostaria muito, né, de poder, gostaria de estar com ela, mas infelizmente não é possível. Mas não será possível. Mas eu queria, né, eu tinha esperança de não ver a morte dela. De Jesus Cristo voltar antes disso e eu pudesse ter a vida eterna junto com ela. Né? Como eu tenho esperanças ainda de ir para a vida eterna junto com as minhas duas que estão aqui em vida, se nós morrermos. Né? Mas a vida é assim. Né? E nós temos que seguir em frente. Tá bom, queridos irmãos? Então, vamos aproveitar o tempo que nós temos com as pessoas. A gente não sabe quanto tempo elas estão aqui. De uma hora para outra a pessoa pode ir. Eu tive um primo que de um minuto para o outro se foi. Não tinha nada, estava bem. Foi numa festa no Rio de Janeiro. Quando ele saiu da festa, poucos minutos depois, ele caiu morto no chão da rua. Teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Né? A gente não sabe de amanhã. Né? A pessoa dorme, muitas vezes não acorda. Tive um primo de segundo grau também. Ele foi dormir e não acordou mais. Né? E não deu mais notícias. Foram no apartamento dele e estava morto na cama. Né? Então, a vida é assim, queridos irmãos. A vida nós temos que seguir ela em frente sempre. E nunca abandonar. Né? Nunca perder tempo com besteiras. Né? E viver a vida o melhor que a gente pode. Tratar as pessoas bem. Porque de um momento para outro elas podem partir. E é importante quando elas partam que nós sejamos nossa consciência tranquila, que nós fazemos o melhor. Que nem, por exemplo, minha mãe quando precisou, eu amparei ela 100%. Então, um dia que ela se for, eu tenho certeza que eu tive minha missão como filho, eu cumpri com ela. Eu cuidei dela. Eu tenho muita desavença com ela, muita discussão. Eu quero até diminuir isso daqui pra frente. Mas não é por minha causa, é mais até por dela. É ela quem me provoca. Se ela se vigiasse um pouquinho a mais, essa discussão diminuía. Né? Porque eu dificilmente provoco discussão com ela. Quem provoca é ela. A única discussão que eu provoco são as brincadeiras, né? Porque eu sou brincalhão. Às vezes eu faço brincadeira que irrita ela. Mas 99% das discussões, quem provoca é ela. Né? Mas a vida é assim. Tá bom, queridos irmãos? Obrigado a todos, que nós possamos seguir a Bíblia, ler a Bíblia, tratar bem as pessoas à nossa volta e sermos felizes
enquanto estamos vivos. Para aproveitar o máximo que a gente puder desta vida, que é uma vida difícil, é uma vida que estamos aqui de passagem, mas que nós possamos ser felizes nesta vida, para que a gente for uma vida eterna, lá nós vamos ter a felicidade eterna. A gente sabe disso. Sem ter que passar por morte, como eu estou passando agora com esse luto. Não existirá mais, como diz Apocalipse 21:4. Não existirá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. Que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Muito obrigado a todos. E que todos nós possamos ser felizes, encontrar a Bíblia como força para superar os problemas. Tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos. Que assim seja. Amém.